Então, é interessante a gente começar falando que não tem grandes diferenças entre a medicina chinesa e a japonesa. A grande diferença está num pulo do gato, que é o seguinte: tanto o chinês quanto o japonês começam a olhar o corpo humano através dos 5 elementos. Cada elemento representa um órgão. E, além daquela relação dos 5 elementos, o ciclo Shen, ciclo Ko, ciclo de mamãe, ciclo da vovó e tudo, você tem também a fisiologia energética. Fisiologia energética nada mais é, eu comi, eu bebi, o que acontece a partir daí? Então, a gente sabe que comeu, bebeu, chegou no estômago, separa o puro do impuro. O puro vai para o baço, o impuro vai para o ID. Chegou no aqui o puro vem aqui para cima, forma o Zongqi, junto com o pulmão e coração, dando ritmo para o corpo, e depois o pulmão vai formar, junto com o Guqi, que vem do baço, ele vai formar o Weiqi, ele vai formar o Zhengqi, o Qi verdadeiro, aquele tal que é o imunológico da gente, na visão chinesa, tá? E daí vai todo o processo até a gente eliminar tudo isso. Mas essas duas coisas, a relação dos 5 elementos e a fisiologia energética, é o pulo do gato na medicina chinesa, que o japonês se apropria disso e desenvolve a sua maneira de lidar com isso, o coreano se apropria disso e desenvolve o seu jeito de lidar com isso. Mas, basicamente, é isto, tá? Hoje em dia, método japonês, o moderninho, para que você possa ser aceito na academia, tem que ter esses métodos científicos chamados através do Rio Doraco, comprovando com eletroacupuntura e fios ion pump. Os fios ion pump é aquele famoso fio do Manaka que a gente vai ver depois. E da maneira tradicional, são as agulhas com mandril, porque o chinês até então não usa mandril. Quem usa mandril é o japonês, por causa de um cegueta. A gente chega lá. A lã de moxa amarela, tá? A palpação, pulso e os chus antigos. Próximo. Inserção de agulha. E o estímulo dado tem que ser suave, tanto no chinês quanto no japonês. Por que eu tenho que fazer isso suave? Porque eu desperto o sistema simpático, o corpo entra em reação. Entrou em reação, perdi parte do meu tratamento. Então, tanto no método chinês quanto no método japonês, eu tenho que ter um agulhamento suave. Isto é prática, muita prática. A profundidade de inserção está localizada onde está o Shieki. As famosas 4 camadas. Camada do Weiqi, camada do Qi, camada do Ying-Qi, que é o Qi nutritivo, e a camada do Shui. São essas 4 camadas, tá? Então, o agulhamento japonês, ele é superficial, desde que o Shieki ou o patógeno não estejam lá no fundo. Se tiver no fundo, desculpa, eu tenho que aprofundar a agulha. Porém, eu não encosto em periósteo. Nem na chinesada também eu não encosto em periósteo, tá? Tung é diferente, hein? Tung é diferente. A avaliação do pulso vai direcionar o que eu tenho que tratar. Então, eu vou pegar superficial, profundo, forte, fraco, rápido e lento. Aquelas 28 formas de ver o pulso chinês, o japonês fala, não precisa de tanto, tá? Isso aqui já dá para quebrar galho, né? Então, pronto. A palpação abdominal é fundamental, tanto para o chinês quanto para o japonês. É a mesma coisa. E a palpação, de escola para escola, tem uma pequena variação, mas eu tenho que ter um toque suave para saber onde é que está aquela nodulação, onde é que está a profundidade disso. Se eu faço já de uma maneira pesada, desculpa, eu perdi a primeira camada só nessa porrada que eu dou no braço. A palpação dos chus antigos, do cotovelo para baixo, do joelho para baixo, tem que perceber os pontos vivos em cada paciente. Então, o meu R7 pode estar um pouquinho deslocado em relação ao R7 que está descrito no livro, diferente do R7 dele. Então, isso tudo a gente tem que perceber na palpação. Portanto, eu sempre digo, quem é maço, quem faz isso tem uma sensibilidade na mão muito superior à minha, porque já está habituado a sentir essa diferença. Tá? Próximo.
Quem é que desenvolve o mandril? Sugiyama, ele desenvolve o mandril, usa a palpação abdominal, os 4 membros, e a primeira coluna do B. É um cara que desenvolve o mandril porque ele era um cego e que fazia escola de técnica de agulhamento dentro do Japão. E aí o chefe dele falou, companheiro, você é cegueta, desculpa, não tenho o que fazer com você, é melhor você parar com isso. Ele se chateou e foi para um retiro, num monte, dentro de uma caverna, ficou lá um período, quando sai, trupica num espinho de pinho, e aí ele, para tirar esse espinho de pinho, ele pega um bambu, aperta, o espinho sai. Essa é a história contada em qualquer livro, tá? Para mim, a minha conversa boa para boi dormir, mas tudo bem, é o que a gente encontra em tudo quanto é lugar. E aí ele desenvolve o mandril e vai aperfeiçoando o mandril até os dias de hoje. Quando a gente pega o mandril da escola japonesa, o acabamento é muito bom, é diferente, não machuca a pele quando a gente aperta. O mandril que a gente tem aqui no Brasil é o mandril coreano, e que o acabamento não é tão bom. Então, quando a gente aperta o mandril, acaba machucando a pessoa fala, ai, e é por culpa mais do mandril do que qualquer outra coisa. Aí vem o Sawada. O Sawada, ele estuda na Coreia, vai para o Japão e desenvolve o jeitão dele. O Sawada não usa agulha, ele usa mocha, só mochinha amarelinha, tanto que ele é chamado de o rei das mochas, o mestre das mochas no Japão. Tá? Próximo. E ele desenvolve 10 pontos polares, chamados Taikyoku Ryoho, né? Esses 10 pontos é o que é o tratamento básico dele. O princípio geral de toda a técnica japonesa é que se eu consigo ir limpando aquilo que não está bem, eu vou conseguir chegar no âmago da questão. Eu tenho que fazer uma anamnese diferente do que faz o chinês? Sim. Eu faço uma anamnese diferente? Sim. Preciso fazer? Sim. Eu faço palpação? Sim, porque eu tenho que confirmar aquilo que eu ouvi naquilo que eu senti. Eu faço pulso? Faço sim. Língua jamais em tempo algum, hein? Língua não. O japonês não mostra a língua para ninguém. É ou não é, Minami? Sua mãe falou que você podia xingar os outros e mostrar a língua? Não. Então, minha mãe já liberava geral. Então, esses pontos aqui era a busca da homeostase para o Sawada. Vamos dar uma olhadinha nesses pontos. Tira a roupa, por favor. Na boa, seco, né? Isso aqui o que é? Uma caneta? Ah, não, é de... Não, eu quero isso aqui. Não, isso aqui. Eu vou pôr uma vermelha, porque preta não dá para... Nanina, tá aqui, ó. Vira pro povo, vira pro povo. O VC12, a gente localiza o VC12, a ponta do chifoide, bigudão no meio do caminho, eu tenho o VC12 aqui. Dá para ver? Não, né? Vou pegar o preto. Não, quero pintar o cara, meu. Quero pintar o cara. VC12, ponto putz é importante. É o ponto mu do estômago. Quem é que forma Ti e Shue no corpo? O elemento terra, através do estômago e do baço. Por isso o cara não era trouxa não, tá? VC12 é um ponto para lá de legal. Depois ele coloca o VC6. VC6, mar inferior de Yin. Pô, se eu não tenho Yin, eu tenho um excesso de Yang, ou se eu não tenho Yin para segurar o Yang, esse Yang fica fazendo o que ele quer, na hora que quer, do jeito que quer. Eu não posso permitir que o Yang faça isso, porque é criança mal criada, sabe? Você que vai ter nenê, agora é o primeiro teu? Já tem uma, então você, 3 anos, então você sabe, né, que tem que manter a nenezinha na linha, né? Então, é a mesma coisa aqui. Aí ele vai para o VG12. O VG12 fica nesta região e é um ponto que vai fazer uma relação direta com o timo.
O timo é o cara que produz o corpo de defesa da gente, tá? É o cara, é o grande cara. Tanto que nas técnicas japonesas para criancinha, você picoteia com a mão, você faz isso aqui, nessa região, para estimular o timo da criancinha, para que ela tenha um sistema imunológico bacanão, tá? O TA4. O TA4 só do lado esquerdo. O TA4, por que só do lado esquerdo? Porque o coração está aqui. O TA é o cara que vai fazer a ligação com todas as três partes do corpo, a superior, média e inferior. Se o TA não está legal, não adianta nada eu tratar estômago, não adianta nada eu tratar pulmão, não adianta nada eu tratar isso e aquilo, se o TA não estiver legal. Ele é um cara que faz um trabalho muito bacana. Ele tem um trajeto que, quando ele chega aqui, tem um canal interno dele que vem aqui para a cabeça e resfria a cabeça. Então, muitas vezes, eu estou de cabeça quente, aquela enxaqueca, aquela coisa desesperadora. Quando eu faço uma avaliação correta, eu posso chegar à conclusão que é o TA, e não o yang do fígado que acendeu. Tá? O E36. Tinha que tirar a calça, tá vendo? Eu vou pegar. O E36 é mar inferior de estômago. É um ponto super importante, tanto quanto o VC12, tá? Alto, baixo, né? É o cara. O IG11, não pode deixar levantadinha, se o povo vê que você tem pelo na perna. O IG11, aqui no cotovelo, tá? Bilateral. O E36 também é bilateral, mas como ele vai sair depois com a mulher dele, depois apanha, porque está tudo pintado, né? Tá bom? E o R3 do Sawada, ele ficava mais próximo do R6. Pode pôr o pé aqui, ó, pé na tia. Então, ó, o R3 está aqui, todo mundo está vendo? Fundão, fica de pé. Aqui, ó. Eu venho mais para cá, tá? Então, o R3 está aqui, o R6 está aqui. Eu vou no meio da conversinha, tá? Isto aqui, ele conseguia fazer 3, 5 ou 7 oquios, dependendo da gravidade do quadro, para reequilibrar o indivíduo. Aí ele reequilibrou o carinha. Aí ele vai tratar, e daí você tem uma série de pontos para tratar dor nas costas, infertilidade, tudo que você imaginar tem para tratar isso, tá? No livro do Manaka tem uma relação bem grande, na apostila da gente tem uma relação grande também. Sempre oquio, daquele jeito que a Lelê ensinou para vocês, aquela minhoquinha, que eu não enxergo porque eu sou cegueta desse olho aqui, tá? Então, a minha minhoca é um pouco maior, tá? Uma minhocona. O que o japonês usa é aquela minhoquinha pequenininha, tá? Então, fazia essa mochinha aqui. Isso aqui foi um trabalho que a gente desenvolveu para como a gente trata os idosos lá na igreja da Quiropita, que a gente tem um ambulatório lá há quase 11 anos. Prisão de ventre. Quem que não tem prisão de ventre? Principalmente velhinha, um montão. Aqui, pode copiar, pessoal. Copia tudo. C7, B57, E36, B15. Tá? Com 5 a 7 oquio. A gente tem o livro do Cunha falando sobre o Sawada. No livro do Cunha, ele fala da inserção de agulha. O Sawada não usa agulha. Isso foi uma forma do Cunha, primeiro, reconhecer que aqui muitas vezes tem lugares em que você não pode fazer mocha, mas então eu não vou usar Sawada? Vai, lógico, põe agulha, pô, né? E também porque o Shirota Bunshi, o aluno do Sawada, foi quem escreveu, quem copiou e traduziu todas as coisas que o Sawada fazia, porque o Sawada não escreveu nada. Quem fez tudo isso foi o aluno dele, Shirota Bunshi. Próximo. Longevidade. E36, 10 oquio todos os dias.
Tem até foto de monge budista com um buracão aqui no E36, mas o cara vive montão, tá? Fez um buraco na perna, mas... Olha aí, ó aqui, ó. Olha aqui, o cara está querendo viver de montão, entendeu? Tá bom? Senilidade e hipertensão arterial. Quem que não tem? Bom, a senilidade, tudo bem. Depois que eu ganhei o cartão do idoso, é que eu percebo que eu tenho senilidade, tá? São esses pontos aqui. Copia isso aí, pessoal. IG11, E36, VG20 e VB21. 5 a 7 quilos. Aquela mochinha amarelinha daquele tamanico. Reumatismo, artrite, calor excessivo ao redor do umbigo na hora da palpação. Puta, é muito claro isso para quem tem artrite, principalmente se estiver numa fase aguda. 8 pontos de Sawada. Esses 8 pontos não dá para levantar, né? Ó, pessoal, copia isso aqui, que aí ele terminava todo o tratamento com isso aqui. Porque com isso aqui, eu melhoro o ti. Sem ti, eu não tenho nada. E24, ó, do ladinho do umbigo, 3 tsuns do lado do umbigo é o 25. 1 tsum para cima é o 24. 1 para baixo é o 26, 1 mais para baixo é o 27. Então, 24, 25, 27, VC9, 1 tsum do VC8, e o VC6, 1 tsum e meio do VC8. Tá? Não, volta. Isto aqui é fundamental na finalização do tratamento. E ele ainda, dependendo do caso, e a maioria das pessoas precisava disso, o B23 no final do tratamento. Tá? Isto aqui, o tratamento dele era muito rápido, porque fazer esse Okyu enquanto a gente está aprendendo é meio demoradinho. Mas depois que você pega o jeitão da brincadeira, é muito rápido, é muito rápido. Então, o tratamento disso aqui é papum papá. Tá? Eu faço aqueles primeiros pontos, o Taikyoku Ryoho, os 10 pontos polares, eu harmonizo o corpo, eu busco a homeostase naquele corpo. Depois eu trato o que ele tem de problema e termino com isso aqui. Sendo que o E24 e o E27 são chamados de pontos mentais, que ajudam o Shen. Tá? Quando a gente está com dor, está ruim, o Shen se altera, e é verdade, o Shen fica alteradinho mesmo. Tá? Isso aqui é Sawada. Sawada foi um dos grandes primeiros caras, não foi o único primeiro não, tivemos outros anteriores a ele, mas ele foi o primeiro grande cara e o primeiro grande reconhecimento. Quem foi o primeiro que reconhece o trabalho do Sawada foi o Manaka, que a gente vai ver depois. O próximo disso é o Fukaya. Bonitinho o Fukaya, né? Fala a verdade, né? Bonitinho o cara. O Fukaya é um cara que ficou muito doente. Ele era da parte de administração, economia, ele era de outro ramo de atividade. Ele ficou muito doente, 5 anos na cama, com uma doença que não havia meio de melhorar, só sofrendo. E aí alguém vai lá e começa a aplicar moxa nele. E ele se recupera. Ele se entusiasmou tanto com isso que ele resolveu estudar a moxa. E todos eles, quando falam vou estudar, eles vão pegar os tais 4 clássicos, aqueles que o Regis falou logo no início. Todos eles estudaram os 4 clássicos, tá? E aí ele desenvolve um tubinho de bambu, tira a blusa. Isso, de costa para o povo. Ele desenvolve esse tubinho aqui. Hoje você tem no mercado, aí na praça, umas coisas mais bem acabadinhas, tal. Esse foi um dos primeiros tubinhos. O marido de uma moça lá da Quiropita, da Noêmia, desenvolveu esse aqui, pegou o bambu mesmo lá no sítio e lixou bonitinho, tal, para a gente fazer isso, tá? E ele diz, o japonês chama essa região de katakori, não foi o Fukaya que denominou isso. Eles já chamavam isso aqui de katakori, tá? Aí ele vem aqui, eu estou lidando com um corpo jovem, forte. Então ele vem aqui e aperta, tá? E vê que marca fica. Se eu estou lidando com uma pessoa de mais idade, que é minha maior população na Quiropita,
Uma pessoa de mais idade e frágil, se eu fizer da força que eu fiz aqui, eu varo para o lado da frente, hein? Então, cuidado conforme a idade e a condição da pessoa. Então, eu venho aqui, aí eu aperto para valer mesmo. E vejo como é que fica. E vou apertando toda esta região, chamada região do catacori, exceto em cima da coluna, óbvio, né? Porque se eu apertar aqui, a coluninha vai ser aqui na garganta, né? Então, eu vou apertando e vou selecionar aqueles que ficaram mais marcados, uma marca mais violácea, tá? Uma marca mais vermelha, ou uma marca mais pálida. Pálida, deficiência de Ti. Uma marca vermelha, eu tenho um calor. Se eu tenho uma marca violácea, eu tenho uma estase de Chouet, tá? Depois que ele faz isso, definiu qual é a que ele vai tratar, aí ele faz essas mochinhas, faz oquil, amarelinha, faz 3, 5 oquil em cada ponto que ele achou que tinha que tratar, tá bom? Mas aí o Minami veio para o consultório com um problema no ombro. Aí o Fukaya dizia que a gente tinha que trabalhar com o ponto do paciente, ele chamava de ponto vivo. Aí a gente pergunta para o paciente, dói aqui? Não, dói. Que canal está passando aqui? Fica de ladinho assim para o povo. IG, tá? Então ele vem, levanta a bracinha, fecha a bracinha, marcou que o ponto que doía era este aqui, o IG15, vem aqui, marcou essa distância. Ele vai no ponto Ting do meridiano em questão, no caso do IG é o IG1, e faz o trajeto do IG. Vai dar aqui, um pouquinho acima do IG11. Aqui você marca, como eu marco, né? Eu pego uma caneta, marco aqui e começo a fazer o kill, tá? Aí eu vou fazendo o kill e venho aqui. Eu tenho esse ponto marcado também. Faço 3, 5 kill e aperto aqui. Melhorou? Melhorou. Então não faço mais. Se o paciente fala, não, ainda dói, lá no fundo, tá bom, eu faço mais 3, 5 kill aqui. Até o paciente, quando eu apertar com a mesma força óbvia que eu apertei inicial, ele tem que me dizer que melhorou bastante. Ainda tem lá no fundão, porra, você está 20 anos com esse ombro lesado, quer que eu cure numa vez só? Não, desculpa. Né? Então, essas coisas a gente também tem que ter bom senso, tá bom? Mas... sem o porra, tá? Sem o porra. Mas aí ele tem problema aqui no abdômen, dói aqui o abdômen. Ele faz essa mesma medida, só que aí ele não vai pegar o VC, porque daí vai ficar um negócio esquisito, certo? Aí ele vem aqui, vira de costinhas para o pessoal, e traz esse ponto aqui para o canal do VG. Tá? E aqui ele trata. Ele vai fazer tanto o kill aqui e apertar na frente. Melhorou? Ainda não. Vai fazendo o kill. Melhorou? Ah, agora melhorou. Tá? E aí, quando eu não consigo pegar o meridiano, eu venho para o canal do VG. Tá? Se eu pego ponto aqui no pescoço, um pescoço fininho, não o pescoço do Minami, o pescoço do Minami é pescoção, né? O cara é pescoçudão. Aí eu trago para cá. Mas, se eu pego um pescoço fininho, fica complicado. Então, eu vejo qual é o canal que está passando aqui na região do pescoço. É ID? É IG? É estômago? Quem que está passando? É VB? Aí eu trato aquele canal indo no ponto Ting do canal e trazendo aquela medida por ali, tá? Pode vestir a blusa outra vez? Próximo. Ele primeiro, então, faz o tratamento do catacori e para distúrbios auditivos, é complicado você pegar lá dentro da orelha o que é que não está ouvindo direito. Já tem direto aqui os pontos que ele pesquisou, ele testou, comprovou. TA3, R3 e D19. Apaga a luz aí. Tratamento para insônia. Isto aqui a gente faz de montão. Mochinha no meio do calcanhar, tá? Alguém tem um pezinho à disposição, Bel? Você que está de sandália, tem que mostrar para o povo. Pego dela. Aqui, ó, traz aqui, põe na minha perna. Põe.
bem no meio do calcanhar. Tararirará, tararirarirará. Bem aqui no meio do calcanhar, tá? Eu faço o tratamento aqui. Este ponto também, um pouquinho mais perto da base aqui do calcanhar, eu desço um pouquinho só, eu trato ali problemas no pé. Então, eu tenho esporão de calcânio, eu tenho fasciite plantar, eu trato com este ponto aqui, tá? Sem colocar em ponto local. Catarata, glaucoma, descolamento de retina, IG14, um mundaréu de mochinha do lado afetado. Meu lado é esse aqui, então eu tenho que fazer a mochinha aqui. Não adianta nada eu fazer desse lado aqui, tá? Eu tenho que fazer do lado afetado. Pô, não, é que eu tenho catarata dos dois lados, mochinha dos dois lados. Tá? Isso aqui é um resultado de tirar o chapéu também. Reequilíbrio geral. Você faz mochinha no VG14. A pessoa está com febre. Aí eu vou... Copia isso aí agora que eu vou falar, gente. Está com febre, não está legal. Mochinha no VG14. Aí um tsum para cima, mochinha. Um tsum para o lado, mochinha. Um tsum para baixo, mochinha. Um tsum para o outro lado, mochinha. Aí um para cima aqui, um para baixo aqui. Um para cima aqui, um para baixo aqui. No total, aqui tem 3 OQ, aqui tem 3 OQ, aqui estão 3 OQ, 9 OQ. Tá? Quantas vezes eu vou fazer isso? Pode fazer 2, 3 vezes no máximo, porque a febre abaixa bastante. Criança, se eu consigo fazer isso em criança, abaixa bem a febre, tá? Adulto, com absoluta certeza, o adulto deixa fazer. Na quiropita, nem sempre eu tenho tempo de ficar fazendo mochinha aqui assim. Então, eu coloco a agulha nesses pontos todos e vou atender outro paciente. Quando eu vou tirar a agulha, em média, 20 minutos depois, que é o tempo protocolar que a gente admite, a pessoa está se sentindo melhor. Isto vale só para aquele início de gripe, tá? Quando eu estou tratando essa gripe, essa coisa arada assim. Quando eu quero só fortalecer o corpo, aí eu uso o VG14, só o VG14. Fechou? Próximo. O Shimetaru Ohara, né? Esse cara morre aos 108 anos porque ele fazia moxa no E36 todo santo dia e se tratava com moxa todo santo dia. E foi um dos caras que foi um dos primeiros artigos científicos reconhecidos como tal do efeito da moxa no sangue. Muda. Quando eu faço moxa, eu tenho aumento dos glóbulos brancos, aumento da fagocitose, aumento dos vermelhos, aumento da hemoglobina, aumento de plaqueta, velocidade de coagulação e cálcio no sangue. Eu melhoro muito a qualidade do meu sangue. Aí tá bom, eu estou com a Bel, que vai fazer exame de sangue, ela tem aqui um probleminha no fígado, e ela faz um tratamento com o médico, bibibi, e aí ela vai fazer exame de sangue. Quando que o médico marcou? Daqui a 15 dias? Para a mochinha. Para a mochinha. Porque ela vai, sim, alterar o resultado do exame. E daí pode gerar alguma alteração no resultado do trabalho que o médico vai fazer. Lembra, nós trabalhamos em conjunto. Tudo bem que hoje em dia a gente compete com os caras, né? Mas tudo bem, é para trabalhar em conjunto. Próximo. O Shimetaru, além de ter feito essas pesquisas, e não foi uma pesquisa só com sangue que ele fez, não. Foram várias pesquisas com vários pacientes, de várias formas ele fez isso. É muito bonito esse trabalho dele. Eu já li esse artigo dele, é um negócio muito, muito bacana. Quando ele depois tinha o tratamento da pessoa, ele, antes de começar o tratamento, ele fazia isto aqui para buscar homeostase naquele corpo. Como fazia o Sawada com aqueles pontos aqui na frente, como fazia o Fukaya com os pontos do quadrado do Fukaya, ou o Katakori, tá? Ele fazia isto aqui, mochinha nesta região aqui. Essa região é extremamente nobre, se eu pensar chinês. Por quê? Porque nesta região aqui,
nesta área aqui, mais para cima, pouco mais para baixo, eu tenho o reservatório do meu Jing pré-natal e o reservatório do Jing pós-natal, o VG4. Tá? VG4 está mais ou menos aqui assim. Então, é uma área extremamente nobre. Se eu quero tratar qualquer problema nesta região aqui, eu trato isto aqui. Tá? Eu faço isto aqui. Não sei localizar isso, porque tem que pegar a régua, fazer não sei o que aqui, não sei o que ali e tal. Faço os 8 forames. Também, se for um traseirão grandão, que tem lá uns traseirão na quiropita, que você não acha fura, nada, né? Mas, se for uma pessoa mais magra, você vem aqui, você sente os buraquinhos. Não que eu esteja magrinha também, né? Mas você sente os buraquinhos dos forames. Faça só os 8 forames, pronto. Você já resolveu muita coisa. Os 8 forames têm nome, tá? B31, 32, 33, tá bom? 34. E o Shimetaru, você tem que se adequar também ao corpo que você está lidando, né? Imagina, não, é isso aí mesmo. E depois ele terminava com 10 Okyu no E36. Puta ponto bacana pra caramba, longevidade, fortalece o estômago, o mar de estômago vai fortalecer, portanto, a formação de Qi e Xue. Super ponto bacana. Próximo. O Akabane. O Akabane foi um cara que começou tratando uma pessoa diabética, e aí ele via que, quando ele usava o Okyu no pé do diabético, que era o que ele tratava, um pé aquecia mais rápido do que o outro. Então, o dedão do lado de fora, que seria o BP1, ele tratava e ele tinha uma resposta num pé mais rápido, no outro mais lento. Portanto, tinha maior... como chama isso aí em física? Ele tinha uma resposta mais rápida, tá? Naquele que aquecia mais rápido. Portanto, ele precisava tratar aquele que estava mais lento. Então, ele tratava o ponto mais lento. Ele tratava as pontos, a Chia, e ele desenvolve essas agulhinhas intradérmicas, por causa dele, que junto com o Manaka, ele desenvolve o Rio Doraco. Vocês já viram o Rio Doraco? Já. Então, por causa dele e do Manaka que se desenvolve o Rio Doraco. Se ele não tivesse feito isso, o Manacão não ia se tocar, portanto, não ia ter o Rio Doraco, tá? E aí ele desenvolve aquelas agulhinhas, o Rinaishin, ou chamada agulhinha de Akabane. Akabane é o nome do neguinho, tá? Rinaishin é o nome da agulha, que são essas... Kokeio Akabane, né? Tá. E aí, ele colocava assim, dor aguda, colocar do lado oposto da dor. Então, eu estou com muita dor no cotovelo, neste ossinho aqui me dói muito, eu venho para o lado oposto. Tá? Vou botar o Rinaishin do lado oposto. A colocação do Rinaishin na técnica japonesa e na chinesa é superficial. Então, eu vou colocar, enfio a pontinha, acabou, não preciso enfiar lá no fundo, muito menos assim, tá? Eu vou colocar assim a agulhinha. Cubro aqui a cabecinha, que eu chamo de um travesseirinho na cabecinha da agulha, boto um cobertorzinho e, por fim, um edredom bacaninha. Tá tudo com esparadrapo. Então, do lado dor aguda, do lado oposto, dor crônica no ponto Ashi, tá? Próximo. Respeitando sempre a dobra dérmica, hein? Pelo amor de Deus, colocar uma agulha aqui nesse sentido, cada vez que eu dobrar o braço, eu vou lembrar da tua mãe. Ou desse lado aqui, eu também vou lembrar da mãe. Mas se eu fizer assim, eu não vou lembrar de ninguém, ó, tá? Então, cuidado com essa dobra. Em seguida, vem o Nagano, dentro dos importantes. Tem um mundaréu de caras, como o Henrique falou, do Kawai, do Fukushima. Tem um monte, todos super importantes, cada um uma escola, cada um jeitão de trabalhar.
O Nagano é um deles, que é um cara que ele tinha, na escola que ele estudava, ele tinha uma deficiência visual, não era cego ainda. Todo o grupo da escola dele, todos os coleguinhas de classe foram convocados para serem aqueles aviões kamikaze. E aí, ele, pela frustração de não estar do lado dos amigos, e pela frustração dos amigos, lógico, que morreram na guerra, ele foi estudar medicina chinesa. E como todos os anteriores, estuda principalmente os clássicos, todos eles partem dos clássicos. E aí ele desenvolve um jeito próprio de tratar e equilibrando os meridianos. Então ele tem, pode mudar, ele tem algumas coisas que para ele é fundamental. O Nagano diz, se eu não tiver o meu sistema nervoso central funcionando legal, me desculpe, não tenho o que fazer com você. Se, por outro lado, o sistema nervoso central está funcionando, mas o seu sistema hormonal é meia boca, desculpe, não tenho o que fazer. E aí, o sistema imunológico por decorrência do hormonal. Então, ele trata, sim, o sistema nervoso central, percebendo no paciente, se ele está muito paradão, aquele jeitão assim, meio depressivo, tal, significa que o parasimpático está predominando. E se é uma pessoa agitada, uma pessoa intensa, assim que nem que eu, é o simpático que está predominando. Então, ele tratava isso. Na dúvida, eu não sei o que é, o que não é. Fofocão, anota aí, fofocão, que não está escrito aqui. Mochinha no VG2. O VG2 é aquele que fica na beira do cofrinho. Na beira do cofrinho, eu equilibro yin e yang. Se eu equilibro yin e yang, eu equiparo simpático e parasimpático, tá bom? Daí ele ia para regular a suprarrenal, o sistema hormonal. Suprarrenal é aquela que fabrica uma porrada de hormônios. Tem também a hipófise, mas o que interessa agora aqui é só isso aqui. Então, com isso aqui, eu reequilibro. Então, olha lá, para tratar a suprarrenal, para tratar o sistema imunológico, quem é que dos velhinhos que não está com o sistema imunológico comprometido? Todos. Então, R6, um ponto entre o IG10 e o IG11, você vai deslizar o seu dedo e procurar esse ponto. Ah, não estou achando nada. Põe o IG11, pronto. TA16, tá? Pega aqui, aperta lá, coitadinha, estava com dor. VG14. Põe agulha e 7 Okyu em cada ponto. Com isto aqui, a gente tem um resultado do caramba, tá? O oketsu abdominal, que é aquela palpação do lado do fígado, que eu sinto uma alteração em relação ao lado direito, e, portanto, significa que a minha veia porta, veia é aquilo que leva o lixo para fora. A artéria traz o sangue legalzão, a veia pega o que não prestou. Quando eu tenho nódulo aqui, significa que está saindo dessa região do fígado e está formando nodulação aqui. Não é uma nodulação, está formando, sei lá, esclerose. Não, não é isso, hein? Não estou pensando ocidental, eu estou pensando japonês, chinês, tá? Então, eu estou tendo aqui alguma coisa que está obstruindo o livre fluxo do Qi nesta região abdominal, que é uma região fundamental no corpo. Coloco F4 e G11. Dores musculares, VB40, TA9. 10 minutos, tem tempo. Aí, pode ir para o próximo. Esses foram o material que eu pesquisei, mas antes da gente ir para o próximo, eu queria falar de uns que, como eu falei para vocês, eu tenho problema com a tecnologia. Minha filha não estava em casa para fazer o que eu precisava aqui, aumentar, então aí ficou por isso mesmo, entendeu? Então, ali, contemporâneo do Nagano, você tem o Manaka. O Manaka desenvolve, também porque ele participou na Segunda Grande Guerra como médico, ele tem uma formação de médico inicial, e ele sabia que eu tenho uma ferida aberta, eu tenho uma maior concentração de íons nessa ferida. E aí ele desenvolve o fio
Ion pumping. Puta, não estou enxergando nada aqui, gente. Quero, que eu não estou enxergando nada aqui. O que está? E aí, ele desenvolve esse fio, onde você tem um diodo. O diodo é um negocinho que direciona os íons de um lugar para outro no corpo, tá? E ele aplicava esses fios, no início, com papel laminado, papel rochedo, tipo papel rochedo, e quando ele sai da guerra, volta para casa, tal, ele faz uma coisa mais bem acabada, colocando o diodo direitinho para tratar as pessoas. Eu só trato aí problemas, feridas, essas coisas, não, de jeito nenhum. O Manaka parte de uma coisa fundamental, que são os vasos maravilhosos. Porra, por que são chamados de vasos extraordinários, vasos maravilhosos? Porque são os primeiros vasos que se formam na formação embrionária do corpo. Isso é alguma coisa que a gente pouco ouve, pouco lê. Mas isso está escrito no livro da Kiko Matsumoto, no livro do Manaka, e certamente no do Nagano também deve estar, mas está em japonês, a gente não lê japonês mesmo, então deve estar por lá, né? Ah, pode passar para o povo, pode passar para o povo. Então, eu tenho o primeiro meridiano que se forma quando começa aquele desenvolvimento de células, que se chama mórula. Quando eu tenho a formação de mórula, eu tenho a formação do Shonmai. Em seguida, eu tenho a formação do Dumai, Reimai, Daimai. Cada um desses meridianos vai estar coordenando aqueles 3 intestinos iniciais que se formam no embrião, que ainda não é feto, né? Ainda é o embriãozinho. E aí cada um deles é responsável pela formação de alguma coisa e que a gente vai ver, porra, não é que o Shongmai faz a mesma coisa? É lógico, como é que a chinesada sabia disso é que é o pulo do gato, que até hoje eu não sei como é que eles sabiam disso. Né? Mas o Manaka parte desses vasos maravilhosos para tratar a pessoa, para equilibrar aquele corpo. Para ele saber o que é que aquele corpo está mais precisando, ele tinha áreas de palpação. Por favor, companheira, é sua vez agora, já que o Minami foi embora, né? Mas eu não vou levantar a blusa, não. Se eu pego aqui a costelinha dela e eu apalpo aqui nesse sentido, e eu sinto alteração aqui, ela reclama também quando eu apalpo aqui, significa que é o Shonmai. Se eu faço aqui na frente e ela reclama também, significa que é o Reimai. Não, mas ela reclamou, não está assim essas coisas, mas aqui quando eu faço abaixo do umbigo, ela reclama. Então, se aqui doeu e o Shonmai também doeu, eu dou preferência para o Reimai, tá? Aí ele pega também aqui da crista ilíaca, eu tenho também 2 palpações que eu faço aqui, e aqui eu estou tratando o Dumai. E depois eu pego aqui na frente, eu estou tratando o Daimai. Depois ele faz umas combinações também. No curso nosso de técnicas japonesas, tem uma aula específica disso, do Manaka, e que aí a gente entra em detalhes maiores. Obrigada, viu? Então, o Manaka parte disso, é contemporâneo, é o pulo do gato, é o cara que reconhece o Sawada como cara importante, reconhece o Fukaya como cara importante. Ele tinha um tchen-tchen-tchen com o Nagano, que eu não sei muito bem qual era o problema lá deles, mas isso é problema deles, não é problema nosso. O importante é saber tudo, né? Depois do Manaka, um minuto, o Manaka tinha um aluno, Tadashi Rie. Tadashi Rie que desenvolve essas 3 pontas. Para o Manaka eram só 2 pontas, um polo positivo e um polo negativo. E o diodo colocado de tal forma que levasse a energia, os íons, do negativo para o positivo, tá? Tudo vai depender de como esse diodo vai estar colocado. Se está colocado assim, a coisa flui assim. Se ele está colocado ao contrário, a coisa flui assim, tá? E aí, o Tadashi Rie desenvolve essas 3 pontas, onde a terceira ponta ele vai trabalhar se o problema está mais ligado a questões emocionais ou se está ligado mais às questões físicas. Então, ele vai colocar numa determinada região para as questões físicas e para as questões emocionais, tá? Isso também faz parte do curso de técnicas japonesas, tá bom? Então, esses são os contemporâneos todos.
Aí, eu não sei mexer. Obrigado. Então, esses foram as escolas que eu usei, o material que eu usei de pesquisa. Próximo. A gente tem que agradecer muito ao Cunha, que foi o cara que trouxe tudo isto para a gente. Se a gente não tivesse tido o Cunha, que teve um saco imenso de escrever livros a respeito disso, exceto Manaka, exceto... Não, Nagano tem, no Decifrando o Tsubo tem Nagano. Ele fala um pouquinho do Manaka. Mas esse cara foi o cara que trouxe. Ele falece em 2015. E o PH, que foi um cara fantástico, quem teve aula com ele sabe o que ele representou. Além de ser um excelente tradutor, toda vez que tinha gente de fora, ele quem fazia uma tradução impecável e aceitava a gente conversar sobre qualquer coisa. No YouTube, esse negócio da flechinha vermelha, né? Isso, ele tem sim, eu já vi lá. Então, é um negócio que quem puder, quem tiver possibilidade de ver, de ter contato, tenha. Porque foi um grande amigo, sim, e que faz um ano que faleceu. Tá bom? Gente, muito obrigada.